E se eu te dissesse que um único erro de Davi poderia ter apagado Israel da história? E talvez hoje nem existisse igreja? Durante séculos, quando a gente ouve falar de Davi e Golias, a cena parece simples. Um garoto, um gigante, um milagre. Mas a verdade é que aquele vale não era palco de uma história infantil. Era um campo de guerra. E o que estava em jogo não era a coragem de um menino. Era a sobrevivência de uma nação inteira. Antes de existir rei Davi, antes de Jerusalém, antes do templo, antes mesmo de Israel se tornar um reino, o povo hebreu era frágil, espalhado, dividido. Eles não tinham muralhas imensas, não tinham exército profissional, não tinham armaduras reluzentes e, principalmente, não tinham unidade. Israel era apenas um conjunto de tribos rurais, vivendo entre colinas, cultivando a terra, criando ovelhas, tentando sobreviver cercado por povos muito mais fortes. Cada tribo resolvia seus próprios problemas. Cada família lutava sozinha. Se um inimigo atacasse, não havia estratégia nacional, não havia comando central, não havia proteção garantida. Era um povo de agricultores tentando resistir em um mundo dominado por guerreiros. Enquanto isso, bem ao lado, na planície costeira, crescia uma civilização completamente diferente, mais rica, mais organizada, mais tecnológica. Um povo que não vivia da terra, vivia da guerra. Eles dominavam o comércio, dominavam o metal, dominavam as cidades fortificadas e dominavam algo que mudava completamente o equilíbrio de poder naquela época: o ferro. Num mundo onde a maioria ainda lutava com bronze e madeira, eles empunhavam lâminas de aço, espadas mais duras, lanças mais resistentes, armaduras quase impenetráveis. Era como colocar camponeses contra soldados de elite. Israel não estava preparado para vencer, estava apenas tentando não desaparecer. E foi nesse cenário, nesse mundo desigual, que uma sombra começou a se aproximar. Uma força militar organizada, fria, calculada, treinada desde o nascimento para conquistar. Um povo que transformava batalhas em espetáculo psicológico. Um povo que não queria apenas derrotar Israel, queria humilhar. E esse povo tinha nome: Filisteus. Os filisteus não eram apenas mais um povo inimigo, eles eram, na prática, a maior potência militar daquela região. Enquanto Israel ainda vivia como tribos espalhadas, os filisteus já pensavam como império. A arqueologia moderna mostra que eles vieram do mar, provavelmente da região do mar Egeu. Povos navegadores, guerreiros, acostumados a conquistar territórios costeiros e transformar cidades em fortalezas. Eles não construíam vilas, construíam muralhas, não improvisavam armas, forjavam aço, não lutavam por impulso, lutavam com estratégia. Tinham centros urbanos organizados, exércitos permanentes, treinamento militar desde a infância, ferreiros especializados, carros de guerra, infantaria pesada, algo que Israel simplesmente não possuía. Era como comparar camponeses com soldados profissionais. E havia um detalhe decisivo: o ferro. Hoje isso parece comum, mas naquela época, o ferro era tecnologia de ponta. Quem dominava o ferro dominava a guerra. Espadas não quebravam, lanças atravessavam escudos, armaduras resistiam a golpes que o bronze jamais suportaria. Existe até um registro bíblico pouco lembrado que diz que, por um tempo, os israelitas precisavam procurar ferreiros filisteus até para afiar ferramentas agrícolas. Percebe o nível de dependência? Eles não tinham nem controle total sobre a própria metalurgia. Agora imagine isso num campo de batalha. De um lado, soldados com lâminas de ferro. Do outro, homens com ferramentas adaptadas. A vitória não dependia de fé. Dependia de física, de peso, de material, de tecnologia. Era desigual demais. Mas os filisteus não venciam só com armas. Eles venciam com medo. Eles entendiam algo que exércitos antigos temiam mais do que a morte: o colapso psicológico. Antes mesmo de atacar, eles intimidavam, provocavam, humilhavam, transformavam a guerra em espetáculo, porque um exército que perde a coragem já perdeu a batalha. E foi exatamente assim que eles decidiram enfrentar Israel naquele vale, não com dois exércitos se chocando, mas com um único homem, um campeão, uma arma viva, alguém grande o suficiente, forte o suficiente, aterrorizante o suficiente para fazer milhares fugirem sem que uma espada fosse levantada. E o nome desse homem era Golias. Golias. Durante séculos, esse nome foi tratado como lenda, como se fosse um monstro.
um personagem quase mitológico, mas a verdade é bem menos fantasiosa e muito mais assustadora. Golias não era magia, era biologia. A descrição bíblica fala de quase 3 metros de altura, algo raro, mas possível. A medicina conhece uma condição real chamada gigantismo. Pessoas com essa condição realmente existiram ao longo da história. Corpos enormes, força desproporcional, alturas muito acima do normal, mas gigantes pagam um preço. Problemas de visão, movimentos mais lentos, coordenação limitada, dores constantes. Isso explica por que Golias precisava de um escudeiro. Provavelmente porque não enxergava bem. Provavelmente porque dependia da armadura. Golias não era rápido, era pesado, blindado. Um tanque de guerra humano. Sua armadura impressionava. Capacete de bronze, couraça pesando dezenas de quilos, caneleiras metálicas, lança com ponta grossa como um tear. Só o equipamento já pesava mais do que muitos homens. Ele não corria, ele avançava, passo por passo, como uma muralha andando. E era isso que quebrava o moral do inimigo. Todos os dias, ele descia ao vale, sozinho, sem pressa, e gritava: "Mandem o melhor de vocês!" Não era só desafio, era humilhação pública. E funcionava. O exército tremia, o rei tremia, ninguém avançava. Até que não foi um general, não foi um soldado experiente, foi apenas um pastor. Um pastor. Essa palavra engana. Pastores da antiguidade não eram frágeis. Viviam em território hostil, dormiam pouco, andavam quilômetros, defendiam rebanhos de predadores reais, leões, ursos, ladrões armados. Um pastor que não soubesse lutar não sobrevivia. Davi sobreviveu. O texto diz que ele enfrentou animais maiores do que ele. Isso exige força, reflexo, precisão. Mas havia algo mais. Davi dominava a funda. E a funda não era brinquedo, era arma militar. Exércitos treinavam fundeiros como tropas especializadas. Uma pedra lançada por uma funda podia ultrapassar 100 km por hora, impacto suficiente para matar. Davi não improvisou. Ele fez o que sempre fez. Enquanto Golias confiava no peso, Davi confiava na mobilidade. Era precisão contra força. E tudo dependia da mira. A mira. No fim das contas, era isso. Golias era combate corpo a corpo. Davi era ataque à distância. Era um sniper contra um tanque lento. Mas havia um risco. A funda não perdoa erros. Um lançamento, um instante. Se errasse, acabava. E foi nesse segundo que o destino ficou por um fio. O vale em silêncio. 2 exércitos observando. Golias avança. Metal contra metal. Davi gira a funda. 1 vez, 2, 3. Se o vento mudasse, se a mão escorregasse, se errasse por centímetros, Golias avançaria. Um adolescente sem armadura contra uma lança de ferro não sobreviveria. Sem heroísmo, sem milagre. Se isso acontecesse, não seria só a morte de Davi, seria o começo do fim de Israel. Porque ali, Davi carregava o futuro inteiro de uma nação, e a história seguiria outro caminho. Sem Davi, o exército entraria em pânico. Homens fugiriam. Israel seria derrotado, invadido, dominado. Sem unidade, as tribos se dispersariam. Povos assim desapareciam. Sem herói, não haveria líder. Sem líder, não haveria unificação. Sem unificação, Jerusalém nunca seria conquistada. Jerusalém, uma fortaleza esquecida, neutra, estratégica. Foi Davi quem a transformou em capital. Sem Davi, não haveria centro, não haveria reino. E sem Jerusalém, não haveria o próximo passo. O templo. O templo não era apenas religioso. Era político, econômico, cultural. Era o coração da civilização. Ali se ungiam reis. Ali se guardava o tesouro. Ali se ensinava a lei. Ali o povo se tornava um só. Sem templo, a fé se fragmentaria. A identidade se perderia. Sem Davi, não haveria Salomão. Sem Salomão, não haveria templo. E sem templo, a história bíblica mudaria completamente. A promessa messiânica nasce na casa de Davi. Sem Davi, não há linhagem. Sem linhagem, não há promessa. Sem promessa, não há cumprimento. Séculos depois,
Jesus é chamado de filho de Davi. Remova Davi da história. E essa linha desaparece. Talvez não houvesse cristianismo. Talvez não houvesse igrejas. Talvez essa história nunca fosse contada. Tudo isso por causa de uma pedra, um segundo, uma decisão. Porque às vezes, Deus não muda o mundo com exércitos. Ele muda com pessoas comuns que decidem não recuar. Um garoto, uma funda, uma pedra, e o impacto ecoando por milênios. Porque naquele vale não caiu apenas um gigante, nasceu um destino. Isso é Destinos da Bíblia.